Muito bem, chegou então o dia. Hoje é dia 11 de setembro de 2025. A gente está aqui para fazer a leitura do mapa do ano da Clades, para colocar a perspectiva do ano, o que que a vida convida a fazer, por que que esse é um ano importante? Será que esse é um ano importante? O 4 será que é importante no teu mapa da vida? Eu acho que é. E para ter tudo bem alinhado, principalmente porque este tende a ser um ano divisor de águas, né? Sempre quando a gente está no momento de excelência, o momento de excelência é quando a gente está no ano, né, e você está no ano 4 aqui, e se esse número, né, toca em alguma parte importante ali do teu mapa, eu falei momentos de excelência, mas eu na minha cabeça, porque eu tenho que tu tem um monte de virgem lá, que tu também tem a seiva 4, mas tu não tem a seiva 4, tem a seiva 3, né, mas o 4 está ali nos teus frutos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela aqui com você. Mas igual, né, não chega a ser um ano dourado ou um momento de excelência, porque o momento de excelência é sempre quando a gente está num desses 3 anos aqui que tem a ver com os nossos 3 principais números, que é a nossa seiva, o nosso propósito e o nosso flow, né, que a extração desses 3 principais pontos no teu caso, é bem números seguidos, 2, 3. Então, como se você viesse de 3 anos bem importantes, né, 54, 55, 56, né, e agora os teus 54 anos de idade, eles tocam aqui no teu resultado. A depender de tudo como foi o movimento que foi acontecendo na tua vida, dos teus 54, 55, 56, né? Agora os teus 57, você tem o resultado, né? Porque pega aqui nos frutos, os frutos é o resultado de ser macieira. Se eu sou macieira, eu preciso dar maçãs. Maçãs é os frutos que essa macieira dá, é o resultado de ser quem se é, né, da nossa identidade ali. Então, fala um pouquinho sobre você, Cláudio. O que que tu tá fazendo? Como que tá a tua vida? Se tem alguma área que tá pegando mais fogo? Se tem algum ponto assim específico que você gostaria também de aproveitar esse momento para ampliar ainda mais a clareza, o direcionamento. Queria te ouvir um pouquinho antes da gente começar, pode ser? Sim, atualmente a minha vida está assim bem diferente, faz 2 meses, julho, agosto, setembro, 2, 3 meses que a minha mãe teve um pequeno AVC, então assim ela está bem mais dependente de mim, né? Então Hum, assim a minha vida está mais focada na casa, né? No caso, na uhum, família, no caso, né? Então assim minha vida social e tipo assim, isso tá meio paradinho agora, né? Então eu uhum, tô curtindo, tô entendendo porque eu fiz alguns cursos específicos, né? Então assim, parece hã, que eu precisava para usar ali, né? Então assim, é tudo novo para mim, é assim diferente. A situação é diferente se tratando de alguém da família, né? uhum, E já fiz trabalhos assim de cuidadora de terceira idade, já ali em uhum. Blumenau, quando eu estava ali, mas era sempre muito diferente quando não é da família, né? É bem Ah, mais sim. leve, né? Então, Sim, porque assim, dali a gente tem envolvimento emocional, né. sim, então, Aham. assim, hoje eu tô curtindo uma outra fase, assim, que estou me adaptando, estudando referente a essas questões também para saber como proceder e como a gente pode melhorar e o que que tem, e o que que não tem, e um monte de coisa assim, né? E é meio novo, né? Assim, tudo, mas assim, é um desafio que eu estou assumindo, né? Junto com os irmãos, Uhum, lógico, né? Mas assim. É uma fase uhum, diferente, né? Eu já tenho mais também disponibilidade de também fazer esses estudos específicos, né? Então, uhum, eh, a minha parte voluntária que eu fazia assim na comunidade, isso tudo eu deixei assim para servir, para ficar assim cuidando mesmo da minha mãe, né? E uhum. para o mapa de ano passado falou alguma coisa referente a isso, né? Logo eu não entendi, mas então veio junto. Veio junto. Aham, É, foi aham, mencionado isso. foi. Uhum. É, Tá.
E a tua mãe tá acamada, Gladys? Não, esse Não, foi, não. foram, não foi só bem pequenininho depois de um exame que a gente fez aqui nessa carótida direita. Existia uma obstrução que talvez não tinha passagem suficiente de sangue, e daí pegou a parte da cognição, que ela Uhum, começou a ter problemas de memória. O uhum, físico e o falar ficou tudo normal, assim, normal, uhum, normal, dá para dizer, né? Tem algumas coisas, mas assim, e a gente vê assim, tipo, ela tem 88 anos, vai fazer 89, né? Então, mas assim, de um tempo para cá, eu mesmo que estou vivendo com ela, eu vejo assim que tá assim muito menos dinâmica, e ela não quer mais sair, ela tem várias coisas, né? Então, assim, ela nota que tá esquecendo, e tipo, é difícil para ela essa dependência, né? Então, assim, tudo precisa de um jogo de cintura, né, para conduzir isso, né? E também trabalhar a aceitação e essas coisas tudo, né? Porque eu sou meio natureba, assim, não adianta ficar correndo em médico e vou enfiar mais um remedinho para isso, mais uma coisa para aquilo, né? Então é só uma coisa para ainda talvez danificar outros órgãos, né? Assim, e hoje nós estamos só pensando em qualidade de vida para ela, né? Para ela não sofrer tanto e para não ter dor. Isso ela, graças a Deus, não tem, sabe? Essa parte. uhum. Sim, é um desafio e mexe no emocional. Minha mãe também, ela é de 43, então ela fez 82 agora. E fortes emoções. Mas isso, e precisa de mais atenção, de mais cuidados, né? Mas é isso. Bora lá, então. Então, você está se disponibilizando, né? Tá podendo, tá podendo contribuir, né? Com isso, tá podendo fazer. Ótimo. Então, vamos falar aqui sobre o teu mapa aos olhos da numerologia. Então, isso que eu falei agora está no teu ano 4 ou 4, né? Aos olhos da numerologia. Sempre fala de um momento onde a gente precisa construir bases fortes. É um momento onde a gente precisa ter bastante, entre aspas, paciência, determinação, ah, ah, esforço, é um ano um pouquinho mais moroso, tende a ser um ano um pouquinho mais pesado, mas é um ano também muito forte de conexão com a nossa ancestralidade, né? Como você sabe, porque você foi aluna aqui, né, da numerologia, né? O um Uhum. é a semente, quando a gente começa algo novo, né? O 2 é o útero ou a terra que está recebendo essa semente, o 3 é algo que tem a ver, principalmente, né, contigo, que toca ali na tua seiva, de buscar muito mais leveza ou visibilidade, ou tocar lá nas tuas feridas de infância, né? Da criança Cláudia, aquela uma, né? Quando tinha lá 3, 5, 7 anos de idade. E daí agora é esse momento muito mais de determinação, de garra, onde o 4 ele fala de raízes, e raízes conecta com a ancestralidade. E é das raízes, da base, que a gente tem, uau, a força para a vida. E de alguma forma, é como se todo um campo sistêmico também se abre para a gente poder depurar padrões, né? Formatos, coisas que são repetitivas, coisas que talvez através de mim agora pode sublimar e pode ver alguma coisa diferente. O que que eu posso olhar especificamente para a estrutura, mesmo psicológica, ou de padrões, ou de comportamentos, né? Daquilo que chegou até mim, e de alguma forma eu reavaliar e eu ter como se fosse um portal aberto durante esse ano, para estar olhando direto ali para toda a minha ancestralidade, para toda a minha base, para todas as minhas raízes, né? O Bert Hellinger, da constelação familiar, fala que é, os movimentos da alma são lentos, né? E de alguma forma o 4, né? Ele é um número ímpar, todo número ímpar ele tende a ser um pouquinho mais lento, né? Dá uma desacelerada em relação aos números pares, que são números yangues masculinos. Pode falar, pode perguntar. Tu falou que o 4 era ímpar.
Ah, não, quatro é par, mas em relação aos números ímpares, né? Em relação aos números ímpares, o 4 ele é uma energia mais devagar, porque os números ímpares, eles são mais, enfim, mais velozes, mais energia yang, todos os números pares, né? 2, 4, 6, 8, são energias yin, né? Então, tende a reduzir um pouquinho, assim, a velocidade, e a intenção, o foco, o olhar é justamente de a gente poder estar também como uma oportunidade de estar absorvendo todas as forças, né, que Uhum, vêm, né, por herança, né, de toda a nossa uhum, hereditariedade, mas também como uma oportunidade de atualizar, de aprimorar, de coisas que já foram resolvidas, que ou de dores, ou de mágoas, ou de coisas meio tortas nesse galho da árvore, né, que não precisa mais seguir adiante assim. Então, quanto mais conectada também você tiver, né, o 4 não é o 6 que é a família, mas o 4 tem a ver com todo o sistema ancestral da família. Então, aqui não é só pai e mãe e tal, né? Mas, enfim, toda a cultura um pouquinho mais ali atrás, e que de alguma forma isso impacta, né? Na tua entrega, em como, no teu resultado, naquilo que você faz no teu dia a dia. Então, é esperado esse ano, né? Porque o 4 é o ano do trabalho, que a gente esteja trabalhando bastante, né? Não que a gente esteja ali batendo cartão, esteja workaholic, não nesse sentido, mas o 4 ele fala de produtividade, de ocupar o nosso dia com algo que seja resoluto. De alguma forma, quando a gente vai deitar à noite, e a gente conseguir deitar ali e pensar quantas coisas eu fiz, o que que eu fiz hoje, tá? De importante ou de significativo, tão importante, tipo assim, nossa, mudei o mundo, né? Não nesse sentido, mas de coisas que a gente percebe que foi um plus, ou de coisas que quando a gente acordou de manhã, eu almejo, né? Ou eu preciso, ou eu desejo hoje, né? Que eu conclua fazer isso, sei lá, X, Y, Z, e que a gente consiga deitar à noite com essa sensação de realização de dever cumprido, tá? Não quer dizer se estrupiar de tanto trabalhar, mas é um momento, sim, que é pedido bastante dedicação. E por sorte você nasceu, né, com um tanto de virgem também ali no teu mapa. Daqui a pouquinho vamos falar aqui de astrologia opa, já vi aqui que tem, que tem um erro aqui. Zero 03 aqui é zero. Eu vou atualizar, eu vou te mandar o teu PDF de novo, tá? Porque aqui tem uma atualização, uma correção que eu não fiz. Que eu pego sempre o mapa anterior de modelo, e daí, enfim, não atualizei essa parte, mas isso. 4/6/68 às 7h30 em Itapiranga. Então, a metade do teu ano vai ser lá em março. Começa agora em setembro, a metade chega lá no pico. Então, ali por fevereiro e abril sempre são os momentos mais impactantes, onde você vai estar percebendo essa força do 4 com muito mais força, né? Com muito mais comando, né? Impossível não perceber, né? De alguma forma você já está sentindo esse eco, porque teu ano também já começou, né? Essa vibração ela já começa a entrar no ar, pelo menos assim, uns 2 ou 1 mês antes do aniversário, a gente já consegue perceber com mais nitidez, mas obviamente vai estar meio que gritando lá quando a gente chega na metade do nosso ano, que é o cume máximo dessa energia, né? Então, um ano de uhum, dedicação, de construir bases sólidas, que exige esforço, foco, planejamento, tipo assim, né, de ter aquela meta de não se desviar em outras coisas que não faz parte do essencial, daquilo que é primordial, né? Então, de alguma forma também, né, a importância aqui do 4 a gente precisa lembrar, voltando aqui para um desenho, né, respeitando aquilo que o Carl Jung falou, que uma imagem fala muito mais do que 1000 palavras. Se a gente lembra, por exemplo, que as raízes ou 4, né, é esta parte aqui da árvore, e isso daqui só existe e vai dar frutos a depender do quanto essas raízes aqui estão vivas, nutridas e fortes.
Então, ainda que a gente não esteja falando de um ano um, né, que reverbera muito forte, como algo começa perpetua, mas o ano 4, né, é o ano de se isso daqui vai dar bom ou ruim, se essa árvore for uma árvore minguadinha ou não, vai depender bastante da excelência e do meu comprometimento durante esse meu ano de setembro de 25 a setembro de 24, que é de estar construindo essas bases, essas raízes. Uma sugestão que eu dou para quem está no ano 4 em relação à atividade física, é não fazer alguma coisa cardio muito que sue ou que fique vermelho, mas estar trabalhando nessa questão da musculatura, porque o que que é o músculo? O músculo ele é a parte que sustenta o esqueleto em pé. Então, é como que fala dessa garra, dessa determinação, de coisas repetitivas também, né? E se a gente lembra aqui na árvore, é justamente as raízes que sustentam essa árvore em pé, assim como os músculos. Então, também é um ano bastante propício para a gente aumentar a nossa massa muscular, né? Porque através do músculo a gente tem força, né? Então, não é só força Uhum, física para dar um soco na cara de alguém para conseguir levantar o saco de cimento, né? Mas é força para lidar com, enfim, com a dedicação, com não desistir, com manter o foco, bora lá, se tá pesado, se não tá pesado, se eu tô feliz, se eu tô gostando, se eu não tenho o quê. Tem coisas que precisam ser feitas. Organização, praticidade, produtividade, controle de horários, toda essa questão, enfim, né? Mais de deixar as coisas rodando super bem, né? E, enfim, né? Deixar enfim, dedicação. Né? Então, ah, ah, que ao final desse teu ano, né, quando a gente chega ali nas vésperas dos teus 58 anos de idade, lá nas vésperas, né, de setembro de 26, se você conseguir olhar para trás e falar assim, nossa, fui determinada, eu sou uma pessoa forte, resistente, hábil, capaz, né, superei aqui, enfim, a dificuldade que vinha ou que aparecia, né, estava ali na ativa, é como que você viveu um ano valioso, você viveu aquilo que era esperado ali de você, tá? Então, esse PDF ele também está super alto, explicativo, assim, fácil de ler, né? Nada complexo, ainda mais para quem já conhece também da numerologia, assim como você, né? E aqui tem algumas uhum, partes, assim, específicas, né? De coisas que eu posso lembrar, né? Quando eu acordo de manhã, antes de eu vestir a roupa para ir para o dia, né? De botar na minha cara, né? Organização, disciplina, consistência, deixa eu consolidar qual que é a meta, qual que é o resultado, né? Planejamento para o futuro, porque as raízes são os futuros dos galhos, daquilo que vai acontecer ali, né? Então, a depender de quão frondosa, quantos resultados eu vou ter mais ali na frente, também vai depender da minha, um tanto de obstinação, né? E de não procrastinação, de determinação e de garra em relação a esse ano, né? Então, ó, o 4 é a base de tudo, simboliza o alicerce sobre o que se constrói uma vida sólida e próspera, né? Então, tende a ser um ano um pouquinho mais exigido de você, mas graças a Deus você não é molenga, né? Nasceu virginiana, né? Papa toda obra, então bora lá, né? Se é esperado de mim empenho, esforço para daí então eu ter a recompensa, bora lá minha parte, então eu vou fazer, eu tenho essa energia também para entregar, né? Aí aqui eu falo no ano 4 como que é, ou no trabalho, na questão financeira, na vida pessoal, na saúde e tudo mais. Aqui é um geralzão sobre o 4, né? Onde eu falo sobre as oportunidades que o ano 4 fala, mas eu também falo dos desafios, tá? Não que o desafio ou esses obstáculos que estão aqui eles vão se manifestar, quando eu botei aqui de vermelhinho, né? Mas é só para a gente, de alguma forma, identificar aonde que estão os perigos do ano, onde que eu posso escorregar no tomate, aonde que eu caio no buraco, né? E quanto mais rápido eu estiver ali no orar e vigiar e conseguir me flagrar nisso, opa, mais uhum, rápido eu faço aquilo que é pedido para eu mover dali, tá? Então, também flexibilidade, porque muito 4 fala de dureza ou de teimosia, né? De cabeça dura, né? Então, opa, né? Deixa eu trabalhar a minha flexibilidade, né? Sem ser workaholic, não quer dizer que é um ano de empenho de trabalho que eu vou ter excesso de trabalho, agora só vou mirar nisso. Não, a vida também é feita de outras coisas, né?
enfim, de tudo isso. Então, se aqui eu falo dos desafios e dos obstáculos, aqui também estão os caminhos de solução, né? Como eu faço para me manter no o maior tempo possível, se é que é possível, da gente ficar 100% do tempo, mas quanto mais próximo do 100% a gente ficar, mais as coisas fluem, a gente não sente o peso, né? Então, até a página 5 aqui, eu estou falando do teu mapa do ano, né? Uhum. Durante o ano inteiro. Então, a orientação, né, Cláudia? Tu chegou a imprimir isso daqui? Tu tem impressora em casa? Não. Ainda não, Não, ainda não ainda não. imprimi. Não imprimir, tá. Mas quando você puder, aí você imprime, né? Deixa assim no lugar mais ou menos de fácil acesso para você. E durante o ano, até lá setembro de 26, de vez em quando você vai lendo da página 1 até a página 5, tá? Uhum, Aí, o que que você pode fazer? Você vê que aqui os teus 2 primeiros trimestres, eles têm a mesma estação, né? A gente tem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, né? Mas é como se uhum, aqui fosse primavera, primavera, né? Outono e inverno, porque tem 2 estações, aqui tem 2 trimestres que ambos estão aqui no mesmo número. Então, obviamente, eu juntei isso daqui tudo na mesma informação. Então, da metade do teu ano, né? Do ano inteiro, metade dele, você vai estar com o 4 comum, né? De setembro até março, pedindo de alguma forma para você iniciar, para você inovar, né? Em organização, em planejamento, em tudo aquilo que representa aqui o 4. Então, o que que você pode fazer, tá? Como uma sugestão. Coloca um alarme, tá? Um lembrete, em algum lugar ali no teu celular, onde que for, né? Para tocar lá no dia, não precisa ser exatamente no dia 4, né? Mas nas proximidades aqui no início de março e também de junho, para, opa, peraí, mudou o meu trimestre, deixa eu lá dar uma lida no relatório, né? Você pode ler tudo uhum, agora, obviamente, mas como é bastante uhum, informação e para que a gente também uhum, não se confunda nas ideias, né? A gente pode ler tudo e ficar focado naquele trimestre, né? Já dá um cheiro daquilo que vai acontecer ali atrás, ali na frente, aliás, para que a gente possa planejar bem as nossas escolhas no tempo de agora, né? uhum, Então, da página 6 até a página 8 vai estar falando do ano 4 com o trimestre 1. Da página 9 até a página 11 vai estar falando do 4 com 2, né? Esse período que ele tem de ser um pouquinho mais intenso para você, de setembro até março. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um trimestre ímpar, de um trimestre yang, está me pedindo ação, proatividade, início. Tipo assim, então tende a, tipo assim, exigir um pouquinho mais, né? De determinação, uhum, de garra, de foco, de obstinação, simbora, vamos lá, de compromisso, né? Talvez exigindo um pouco mais. E aqui é como que assim, uau, aqui as coisas ficam, não sei se a gente pode falar de tédio, né? Mas um pouco mais tranquilas, um pouco mais só mantendo aquilo, o movimento todo que já foi impulsionado bastante aqui nos uhum. 2 trimestres aqui anteriores, né? Porque aqui a gente está diante de 2 números pares, né? Lembrando que Ah, o 2 é o máximo da passividade que existe, né? E daí, depois, aqui da página 12 até a página 14, que é o total da quantidade de páginas aqui dessa perspectiva, né? Aí a gente vai estar falando deste ano 4 com o 4, tá? 4 com o 4, se a gente lembra que 4 tem a ver com ancestralidade também, né? Aqui tem uma força, uma conexão muito forte para todo o trabalho de que você quiser fazer de constelação familiar, ou mesmo, né? De reestruturação de crenças, de valores, das manias, dos comportamentos, o que é do outro, deixo com o outro, o que é meu, eu fico comigo, e o que que eu posso, enfim, alterar, mas aqui também como um portal bastante grande em relação a esse contato com toda uma ancestralidade, tá? Ou aqui, por exemplo, se você tivesse num planejamento de comprar um terreno, de construir uma casa, de reformar uma casa, de quebrar uma parede, porque a gente está falando de 4, que é a estrutura. Então, quando o 4 se encontra com um trimestre que também é 4, nossa, essa aqui é a especificidade da consolidação, do concreto, né? Então, o que você puder estar mexendo, talvez você não esteja da cabeça de fazer alguma obra, coisa assim, mas até lá, né? De junho em diante, muitas águas ali vão rolar, né? Então, tem uma.
observe, né? Pode ser literalmente aquilo que a palavra está falando, de estrutura, de concreto, de coisas palpáveis, né? Que daí seria, né, a compra de um terreno, de uma Uhum. casa, de uma coisa que que não é perecível, uma coisa que tem uma longa geração, né, que é algo longevo, por isso que a gente fala aqui de ancestralidade, que é sei lá, né, quantos, né, que vieram ali há quantos anos, né, que está reverberando, né, que eu tenho esse nariz por causa de, sei lá, quem é tataravó tinha alguém com o nariz igual a esse, né. Então, fala de coisas longevas e coisas duráveis aqui também, tá? Então, pontos importantes, né? O início estruturado, né? O início de uma organização, de um método, de um sistema, né? Bastante foco em estar planejando as coisas, as características aqui desse período, né? Como eu posso Uhum. aproveitar melhor esse meu primeiro meio ano, né? De setembro Uhum. até até Março. março, isso, de setembro até março, as palavras-chave, meio como, enfim, como uma orientação para eu estar muito mais alinhada a isso, né? Cuidado para não estar se cobrando demais, né? Tá se exigindo demais, com muita sede ao pote, tá? Um ano 4 não é para ser, é para ser um ano dedicado, mas não é um ano para a gente surtar, ficar com ansiedade, não. É muito mais para consolidar tudo aquilo que a gente já vinha fazendo, tá? E daí aqui eu vou precisar dar uma respirada, né? Porque aqui eu vou precisar de paciência, né? O 4 ele é uma energia mais morosa, né? Para colocar os galhos aqui para crescer, né? E como tudo isso aqui se move no 5, que são os galhos, é uma coisa, né? É um movimento, a gente vai falar mais para você no segundo semestre do ano que vem, né? Quando você fizer aniversário agora. Mas para a gente conseguir colocar as raízes, precisa de empenho, de esforço, porque aqui tem pedra, o terreno é compacto, é duro, então exige de mim. Então é como que num 4 com um 2 eu preciso dessa paciência e dessa continuidade, como se, eu tô cansada, mas calma, só um pouco que essa série dos exercícios ali da musculação já tá terminando, só mais três, um, dois, pronto, aí eu largo o peso, né? Mas preciso dessa firmeza, né? Dessa dedicação. Também é um período um pouquinho mais de espera, de aguardar que coisas se definam, que coisas, ah, enfim, tenham o seu, a sua forma mais concretizada. A gente sempre tem que lembrar que o 2 já é o sêmen, né, que fecundou o útero e que agora esse bebezinho que ainda não nasceu, que daí tem a ver com o 3, ele está aqui dentro da barriga sendo desenvolvido. São 9 meses para esperar aquele negócio sair, né? Para colocar o negócio ali é rapidinho, né? Dependendo como for, 3 minutos, 5 minutos ou 10 minutos, né, Gladys? Mas para desenvolver esse negócio, aí são 9 meses. Por isso que o 2 ele fala de um período de desenvolvimento, de aguardar, de esperar. Quando isso é junto com o 4, que naturalmente já é uma energia um pouquinho mais morosa, né? Um pouquinho mais né, de persistência. Então, é como que assim, né? Nossa, mantém, não muda o script, mantém aquilo que está sendo feito, né? Consistência é algo bastante importante, né? Respeitar o ritmo natural da coisa, não querer acelerar, né? Respirar, né? Cuidar para não perder o controle, né? Se adaptar, enfim, tá? Uhum. É, esperar, enfim, a nuvem passar também, né? Aí, prestar atenção muito aqui, como é uma energia mais lenta, um pouco, para a gente não entrar, então, né, nessa acomodação, ou nessa preguiça, ou nessa lerdeza, né? Aqui, igual, eu preciso estar alcançando resultados e foco na produtividade, tá? Isso é algo muito bom. Ou então, um dia eu me senti frustrada, mas parece que eu estou fazendo e não está dando certo, esse negócio está demorando. Calma, respira, esse negócio dura só 3 meses, depois ele passa, tá? Se a gente entende, fica muito mais fácil de a gente conseguir dar um sim, tá, é por isso, daí a gente não entra, não começa a se degladiar com aquele momento querendo acelerar o compasso ali do relógio, né?
Então é bem importante ali de março a junho, de vez em quando você dá uma lidinha nessas 3 páginas aqui que fala sobre esse trimestre, para te apoiar a você, uau, não sair do ritmo, né? Da, da, do compasso como a música vai estar tocando, né? Que é como se fosse só ninguém está cantando e está aguardando por a outra fase já começar da música, assim, né? Um tempo de aguardar, tá? De esperar. Mas aqui, então, tem uma potência, né? De uma consolidação grande. Eu não sei se você pretende retornar ao mercado de trabalho, se os teus planos é fazer um pouquinho cuidado com a mãe, um pouquinho viver também a tua vida. Você comentou que não é só você, mas também tem outros irmãos que apoiam, né, nessa demanda com a mãe. Uhum. Aham, sim. De longe. Ah, de longe, mas as coisas do dia a dia ali é contigo. Então, É, se você estiver se movendo para outro lugar, tua mãe está sozinha, e daí deixá-la sozinha nesse instante não é viável, né? não, ela está bem independente. Sim, bem dependente. Bom, aí talvez quando chegar nesse período aqui, diante do contexto que você vai estar vivendo, talvez tudo isso daqui faça mais sentido, tá? Inclusive aquilo que eu falei de questões ou de terreno, né, ou de construção, ou de obra, ou de quebra de alguma parede, ou de mexer com raízes profundas, coisas sólidas, ou mesmo com heranças, ou com alguma coisa assim mais estrutural mesmo, tá? De chão, de Uhum, base, de estrutura, de norte, tá? Mas quando chegar aqui o momento, talvez vai fazer ainda mais sentido do que esse monte de informação na cabeça agora, né? Que tipo assim, uhum, nossa, né? Mas em relação com aquilo que eu tô, né? No meu dia a dia, tô vendo, não tô conseguindo, talvez, encaixar isso daqui, né? Super bem. Mas tudo ao seu tempo, tá bom? Mas lembrando que é pedido de você essa dedicação, esse foco, tá? Essa obstinação, esse compromisso, tá? Independente se eu já estou cansada, ou eu gostaria de fazer outra coisa, o 4 ele fala de manter. Não é um momento de mudança, de transformação, de novidade, de coisa nossa. Não, não, não. Mantém o ritmo. É como dançando um soldadinho, né? É marcha, é sempre ali igual, não tem um monte de vucu-vucu, tá? Mas uhum. essa consistência, isso é bem importante, tá bom? Quer perguntar alguma coisa? Não, tu ia entrar no lado profissional, se eu ia querer trabalhar ou não sei o quê, daí o 4 com o 4 ele ia ser o quê? Bom para isso? Sim, iria ser muito bom para isso. Ia ser maravilhoso, né? Se fosse para você, mas também não sei qual que é a tua ideia, porque se a pessoa já tem uma decisão tomada em relação, não, eu me aposentei, não, nunca mais vou trabalhar na vida, então não adianta ir por aquilo ali também. Apesar de que, né? Geralmente, num quarto, toda essa questão de produtividade e de a gente estar, às vezes, até se sentindo sobrecarregada, e quarto fala especificamente de trabalho. E muitas vezes é a questão específica onde esse trabalho está demandando de nós essa atividade XYZ, entende? Então, Uhum, também fala de trabalho. Se você está fora do mercado de trabalho, entende? uhum, Mas daí vai também da definição da pessoa. Se você está aberta, por exemplo, sim, eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa extra, né? Mas se não uhum, há uma outra solução em relação à tua mãe, e daí não seria viável pagar uma cuidadora, enfim, daí é tudo questões que a gente tem que ir colocando na ponta do lápis e tem a ver então com a nossa decisão, porque o nosso sim abre caminhos e o nosso não também, tipo assim, isso ali é respeitado, né? Não é nada uhum, imposto, tá? uhum. Mas em você se abrindo e tendo condições, é um bom momento, sim, tá? Essencialmente no 4x4, tá? Para você consolidar alguma coisa significativa, tá? Perfeito. Tem alguma ideia de reforma, de construção, de aquisição de algum terreno, ou de venda, né, de algum terreno por algum cuidado, né? Porque aqui está falando de coisas, bens imóveis e não móveis. Uhum, Tudo aquilo que uhum. tem a ver. Ah, sempre tem algumas coisas assim que estão assim podendo mudar.
Uhum. Tá bem. Aí você, enfim, isso ao longo do ano também, Cláudia, tá? Uma das coisas que eu estou abrindo, principalmente para clientes que já são clientes há mais tempo, né? Que não é só uma vez lá. Você também pode me acionar ao longo do ano, né? E falar assim: olha só, tô, tem esse contexto aqui em relação ao meu ano, daquilo que foi falado na leitura do mapa do ano, né? Eu entendi isso, aquilo, eu estou decidindo isso daqui. O que que você acha? Tá de acordo? Tá alinhado? Eu estou concluindo certo, tá? Eu posso pegar aqui o teu Hum, mapa, dar uma olhada de novo, dentro do contexto que você me traz, né? Não é assim, me fala sobre o mapa do ano. Não, o mapa do ano a gente já está falando. Né? E daí, quando tem um contexto, a história fica muito mais viva para conseguir encaixar o símbolo, o arquétipo, né? uhum, O significado daquilo ali, tá? Aí você também pode, diante de uma decisão, né? Muito importante, muito significativa, assim, tá? uhum, uhum, Aí você fica bem à vontade. Pode me acionar, daí você me chama lá no WhatsApp, aí me conta a historinha, fala o que você está passando, o que que você está tentando, o que que você vai fazer, e você pode daí, enfim, avaliar e por WhatsApp mesmo te dou uma orientação, tá? uhum. Obrigada. Beleza? Não por nada. Em relação à numerologia, tu quer perguntar alguma coisa? Hum. Perguntar o quê? Não sei, meu Ah, amor. Não, mas é. senão a gente move aqui para a astrologia. Isso, vamos ir para a astrologia e vamos ver o que ela diz de bonito, que assim, para motivacional para o ano. Sim, motivacional, porque esse 4 tá difícil de motivar aqui através desse 4, né, meu amor? Não, ele tem suas coisas boas É também. claro, tem a sua importância. Todo número tem a sua Eu importância, não né? vou dar Todas as fases. os meus frutos quatro para qualquer um. Então, eu também tenho frutos 4, como você. Aham, também tenho. Super. Bora lá, então. Espera que eu estou abrindo aqui o meu software, que eu não sei por que que ele não está respondendo. Enquanto ele não abre, deixa eu entrar aqui no Astro. Tiriri, nini, nini. Hum. É, dia 4 de setembro de 1968. Que horas, Cladis? 7h30. 7h30. Em Itapiranga, certo? Uhum. Itapiranga, Santa Catarina, here. Super. Então, aqui o teu mapa da vida, né? Aos olhos da astrologia, tu tens um sol aqui de área 12 é a área da fé, da espiritualidade, do autoconhecimento, de tudo aquilo que de alguma forma está oculto, né? Mas aqui fala também das pessoas, né? Ou dos hospitais, ou dos presídios, ou dos hospícios, tudo aquilo que tem a ver de alguma forma com reclusão, né? Então, quando de alguma forma também você tem teu espaço para estar na tua caverna, no teu ninho, mais quieta também no teu cantinho, e principalmente se não estou quieta, apática em relação alheia ao mundo,
mas eu estou mais reservada e mais dentro desse meu espaço mais reservado, tenho aqui essa conexão, essa conversa, né, com o plano superior, com o divino, tudo aquilo que fala de espiritualidade, autoconhecimento, ou psicologia, constelação familiar, numerologia, astrologia, tudo aquilo que tem a ver com o símbolo, que é uma ponte de acesso ao divino, né? É algo que, nossa, teu espírito, ele se nutre muito, muito daquilo ali, né? Tá no signo de Virgem, né? Então, é como se também, quando mais ela, essa área aqui abre aqui no signo de Leão, Leão fala de reconhecimento. Então, quando você está absurdamente em contato com Deus, com o divino, com essa parte de terapias, de alguma forma, isso aumenta também a tua autoestima, você se reconhece, você se vê, você se enxerga, você se sente vista, tudo tipo assim, eu estou mais iluminada, né? Isso é algo muito bom, muito importante para você, né? Teu ascendente aqui é virgem, você vai para a vida virginianamente, né? Com empenho, com trabalho, com esforço, com dedicação, com capricho, com esmero, né? E isso é bem importante, sempre com equilíbrio, com harmonia, porque quem manda em Virgem é Mercúrio aqui, o teu Mercúrio está no signo de Libra. Libra fala de equilíbrio, de beleza, de arte, fazendo as coisas não com o dedo na cara, não com autoritarismo, mas muito pelo contrário, né? Ouvindo dentro de um espaço mais diplomático, dentro de um espaço muito mais de conciliação, e isso é algo mais, enfim, mais normal, mais natural, como se uma energia mais, enfim, mais calma, mais doce, mais tranquila, né? Uma lua aqui em Aquário, e Aquário fala bastante, né? Aquário é a antítese de Leão, né? Leão me acho a bola toda, né? Posso nem estar com essa bola toda, mas eu acho que eu sou, né? As outras pessoas podem não achar, mas eu me acho. E Aquário é a antítese de Leão, e Aquário fala então do oposto, não, os outros são, eu não, né? Então, como algo, né? A Lua fala daquilo que a gente precisa para ser feliz, e o que, que é importante aqui para essa sensação de nutrição tem a ver com o teu auto-amor, teu autocuidado, teu auto-reconhecimento, esse olhar para ti mesma, né? A área 5 aqui é a área dos filhos, né? Mas também é a área das crianças, né? Filhos, criança, a área da criatividade, falando que você é uma pessoa criativa, que gosta de fazer coisas diferentes, né? Mas se aqui é a área dos filhos ou de criatividade, né? Aqui também mora a nossa criança interior. E quanto mais atividade você tiver com a tua criança interna, com a Clares lá pequenininha, né? Que talvez de pequenininha se sentiu rejeitada, abandonada ou não vista, e de que você sempre possa voltar ali, você adulta, grande, com todos os trabalhos que você já fez, né, dos cursos, tudo que você fez, né, Clarice? Está sempre acolhendo essa criança interna é algo que é muito, muito importante, né? Isso num geral para a tua vida inteira. Mas então agora vamos falar com base no teu mapa da vida aqui, vamos falar aqui do teu ano. Deixa eu ver se o meu software já... Não, continua não respondendo, não sei por que que ele deu creu aqui. Agora, talvez eu precisaria desligar o... Mas não há necessidade, a gente faz aqui pelo aço, tá bem tranquilo. Então, deixa eu pegar aqui o teu mapa, então, Abrir aqui o teu mapa do ano. O dia do teu aniversário, você estava em São João do Oeste, né? Você mora ali, né, Uhum, Gladys? Aham, uhum. tá. Então, quando que é o nosso momento exato do nosso aniversário, né? Quando você nasceu, né? Lá no dia 4 de setembro de 68, às 7h30, né? O Sol estava passando exatamente a 11 graus do signo de Virgem.
Então, toda vez no ano que o Sol volta exatamente a 4 graus do signo de Virgem, né? A 4 não, a 11 graus aqui do signo de Virgem, esse é o momento exato do teu aniversário, tá? Uhum, E isto aconteceu, né? Às 2 horas da manhã do dia 4 de setembro de 2025. Isso. uhum, Você tinha, sim. deixa eu só confirmar com a informação que você me passou, que você pediu essa informação para mim lá no WhatsApp. Tu disse para mim, ó, era 2 e pouco, só um pouquinho. Confirmou a informação que eu te passei lá? É. Isso, às 2h09 do dia 4/9, exatamente. 2h09, 2h08 e 27, exatamente. Então tá 100% certinho aqui, que é aquele lá eu fiz com o meu software e aqui tá com o Astro, porque não sei por quê, qual a razão que o meu Astro não tá funcionando, tá? Então, olha só que interessante. Se a gente pegar lá o teu mapa da vida, tá? A gente vai ver aqui, ó, que Gêmeos, que é o signo que está abrindo aqui o teu ano, que é o signo que rege aqui a primeira casa, esse Gêmeos aqui, ele representa o teu meio do céu. O meio do céu é a direção, é o norte, é o propósito da nossa vida. Deixa eu te mostrar isso aqui rapidinho, só para ficar bem claro e ficar registrado também aqui no vídeo, caso você queira olhar para o vídeo aqui novamente. Deixa eu pegar aqui. É, Natal, peraí. Eu vou fazer diferente. Eu vou abrir duas janelinhas para eu não precisar sair e voltar sempre, vai ficar mais dinâmico. Hum. Ó, então aqui, ó, Cláudia, se a gente pega aqui, ó, o teu mapa da vida, tá? 4 de setembro de 68, tá? O Sol aqui exatamente, ó, a 11 graus e 56 minutos do signo de Virgem. Toda vez no ano que o Sol volta exatamente para essa posição aqui, 11 graus e 56, esse é o momento exato do teu nascimento. Mas o que que eu quero te mostrar aqui no teu mapa da vida? Que quando a gente abre aqui a tua casa 10, partindo do pressuposto de que este horário aqui das 7h30 da manhã está exatamente certo, você não nasceu no outro horário, né? Por exemplo, na minha certidão de nascimento está escrito lá 7h30, mas quando eu fui fazer a correção horária, de verdade, eu nasci às 7h52. Teve 22 minutos aqui de diferença de um jeito que o meu ascendente não é aquário, como eu achava, sempre achei que era, né? Na verdade, o meu ascendente aqui é peixes. Talvez, se você não nasceu às 7h30, mas um pouquinho depois, esse ascendente aqui de Virgem, ele sai de Virgem e vai para Libra, porque tá bem no finalzinho aqui das 26 graus de Virgem, tá vendo? Né? Uhum, Mas, enfim, isso é só uma possibilidade que eu estou abrindo aqui, né, de algo que, né, que é super normal. Hoje em dia eles colocam lá na certidão do nascimento, ai, nasceu às 7h08, às 10h01, às 4h28, né? Tem uma precisão uhum, muito grande. Mas lá, antigamente era meio arredondado, né? Ninguém nascia às 7h15, né? Ou 15 para as 8, ou nascia às 7 ou 7h30, né? Ou às 9 ou às 9h30. Não existia meio termo ali, né? E daí, dependendo daquilo que de fato aconteceu, que quando foi que a gente respirou pela primeira vez, a depender, né? Independente daquilo que a enfermeira anotou lá no papelzinho que está lá na nossa certidão, então, né? Porque o que vale é o fato ocorrido, né? Não aquilo que foi registrado lá na certidão. Mas o que que eu estou te mostrando, tá? E vamos partir aqui do pressuposto das 7h30, que um dia que você quiser checar e validar esses dados, eu te mostro como que faz isso, tá? Esse trabalho se chama correção horária, para que a gente tenha um grau de acuracidade e precisão de que a gente está diante de fatos que de verdade né? Mas, considerando isso, então, às 7h30, tá vendo que aqui a tua casa 10 está abrindo aqui no signo de
de Gêmeos, né? Tua casa 10 começa Uhum. aqui. Tem um Uhum. pouquinho de Gêmeos e depois tem Câncer, né? Mas o signo que abre a casa é o signo que comanda a casa inteira. Por que que eu vim Uhum. aqui para o teu mapa da vida para te mostrar isso daqui, tá? Porque é como que nós temos 90 anos para dar cabo aqui da nossa missão de fazer aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Como se aqui tivessem 90, 90 risquinhos, né? Uhum. Onde que estão os meus 90 risquinhos aqui, né? Então, Uhum. agora você acabou de fazer 57 anos de idade. Dos 90 risquinhos que estão aqui, o risquinho 57 está caindo aonde? Aqui, 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 né? Então, eu sei que cai exatamente aqui na tua área 10, porque a gente já olhou ali o teu mapa do ano, o teu mapa do ano abre aqui no signo de Gêmeos, tá? E Gêmeos representa o teu norte, o teu destino, que tem a ver com variedade, com buscar informação, buscar conhecimento, fala, comunicação, oratória, né? Não que eu seja a mais tagarela de todas, mas quanto mais eu conseguir expressar, porque Gêmeos tem a ver com calo na língua, né? De Uhum. falar, ou pela escrita, ou pela dança, pelo teatro, ou, sei lá, pelas danças circulares, né? Ou mesmo por falar, ou por se expressar. Isso tem a ver com a direção aqui da tua vida. E quando a gente pega, então, o teu ano, nesse ano, ele está abrindo aqui, o teu ano começa aqui, ó, no signo de Gêmeos, tá? Quando acontece de a gente ter um ano, tá? Cujo signo que está aqui no ascendente, como começa o ano, é exatamente igual ao nosso norte, ao nosso propósito de vida, ou em astrologuês, o nosso meio do céu, tá? Esse é sempre um ano que é divisor de águas. Tu tá vendo a minha tela aqui? Ou parou de Sim. ver? Ah, tá vendo? Ah, tá. Não sei porque apareceu aqui stop your, como se eu tivesse parado de, de compartilhar a tela. Mas tu tá vendo meu mouse se mexer aqui, né? Sim, eu tô vendo o mapa, aquele... agora tu botou o mapa do ano. Isso, agora coloquei, exatamente, coloquei aqui o mapa do ano para 2025, 2026, tá? Ele está Uhum. começando aqui no signo de Gêmeos, e Gêmeos representa o teu norte, o teu meio do céu, que é a direção da nossa vida. Então, sempre que a gente tem no ano o mesmo signo que está ali no norte, no meio do céu, no nosso mapa da vida, esse sempre é um ano onde a nossa rota, o nosso destino, ele muda. Tem algo bastante significativo se mudando no nosso destino. Então, esse daqui tende a ser um ano não comum, onde está acionando que alguma coisa na tua vida de direção tende a mudar. Não é um ano, se a gente comparar, copia e cola igual aos outros, esse ano não vai ser igual. Tem algo importante, significativo ali se movendo, tá? Principalmente Uhum. em relação a tema de irmãos. Irmãos tendem a chamar aqui bastante atenção. Por quê? Porque o teu sol este ano está aqui dentro da área 3. A área 3 é a área de fala, comunicação, oratória, de expressão, né? Porque o Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e o Sol está ali dentro. Onde o Sol está, este sempre é um lugar muito importante. No teu mapa da vida, você tem o céu posicionado aqui na área 12. Tudo aquilo que tem a ver com espiritualidade, autoconhecimento, isso que a gente já falou. E este ano o teu sol está aqui na área crespo. Quando eu falo este ano o sol está aqui na área crespo, não quer dizer que o teu sol saiu da casa 12 e veio para casa 3, tá? A gente tem que lembrar que se essa aqui é a nossa vida como um todo, aqui eu nasci, aqui eu vou bater as botas, né? São os 90 anos, que os nossos 57 anos de idade, eles fazem parte, eles estão dentro, ele é um risquinho desta vida como um todo aqui de 90 anos que a gente vai viver, que começa aqui e termina aqui. A gente tá num passinho aqui, tá? Então, Uhum. além de sempre, eternamente, até você morrer, você ter um sol de casa 12, neste ano, né? Nesse curto espaço de tempo, de setembro de 25 a setembro de 26, o teu sol está também na área 3 pedindo para você falar, expressar, comunicar, né? Quando a gente abre aqui o teu mapa pelo ano que está no signo de Gêmeos, e Gêmeos fala comunicação oratória, e fala comunicação, expressão oratória, tem a ver com a direção da tua vida, uau!
tem bastante coisa que estão se repetindo aqui, né? E quando há bastante repetições, isso confirma, né, que isto é um tema bastante importante, tá? Vou olhar também aqui, ó, tá vendo que Mercúrio tá a 13, opa, cliquei aqui, ó, eita, isso, Mercúrio aqui, ó, o Mercúrio, isso aqui é do teu mapa do ano, tá? Ele tá aqui, ó, a 3 graus, deixa eu apagar aqui, ele tá a 3 graus do signo de Virgem, tá vendo aqui? Uhum, Tá? Virgem é um signo, assim como você sabe que você é virginiana, que fala de especificidade, de organização, de método, de sistema, de todos os pinguinhos nos is, tá? Então, este é um ano para você falar, comunicar, expressar com todos os pingos nos is, ipsis literis, né? Eu estou falando alguma coisa, o que que você entendeu daquilo que eu falei? Repete para mim, para que o Leco CREA esteja juntinho, né? Porque não tem um problema ali de uhum, telefone sem fio, tá? Por que que eu estou falando dessa especificidade? Porque esse Mercúrio aqui, ele está muito forte. Por que que o Mercúrio está forte? Porque o dono do teu Sol, que está em Virgem, todo signo sempre tem um planeta que comanda este signo, que a gente chama na astrologia de regente. O dono de Virgem é Mercúrio. O dono de Gêmeos, que é por onde está começando o teu ano, o teu ascendente, pedindo para você falar, expressar e comunicar, quem manda em Gêmeos também é Mercúrio. Percebe como esse Mercúrio está importante? Por isso que eu fui ali e fui ver em qual signo que está esse Mercúrio aqui, porque como está no finalzinho aqui de Leão, vai que estava em Leão. Então é como se a minha fala, a minha comunicação precisaria ser com mais poder, com mais autoridade, com mando, com comando, brilhando, me exaltando, eu tomando a frente. E, na verdade, não é isso, tá? Mas está falando do tipo assim, né? Vocês devem ter o grupo, né? Da família, com os irmãos. Por que que estou falando dos irmãos, reiteradamente de irmãos? Porque esse sol está aqui na área 3. Além da área 3, para o teu CPF significar fala, comunicação, oratória, expressão, contratos, né? Tudo aquilo que tem a ver com contratos, com coisas escritas. Quando a gente sai do nosso CPF e a gente vai para algo mais global, que tem a ver com a astrologia sistêmica, e dentro do nosso mapa a gente consegue ver todas as pessoas da nossa família, o irmão, o cunhado, a cunhada, o marido o falecido, o pai, a mãe, o avô, o bisavô, todo mundo a gente consegue ver, tá? E a área 3 é a área dos irmãos, de irmãos e de contratos. E daí, quando a gente está falando de irmãos e de contratos, o tema desse ano tem a ver com deixar tudo muito anotado nos pingos, nos is. Ou, por exemplo, um acompanhamento, não sei se você tira a pressão da tua mãe, se você mede a glicose, se não sei o quê, mas como que assim, a comunicação, ela precisa ser clara, não quer dizer, tá enchendo, né? O WhatsApp lá de um monte de mensagem, de artigos e disso e daquilo, mas de alguma forma falar aquilo que precisa ser falado, mostrado com clareza, com precisão, com não reprimir, com falar, tá? Isso é bem importante. Os irmãos tendem, né, a ter, de alguma forma, né, ou fatos, eventos ou acontecimentos, onde de alguma forma eles se tornam ou mais presentes, ou essa comunicação, ela é mais assídua, né, pedindo, né, essa praticidade, essa clareza, tá? Isso daqui tá bem importante, tá bem significativo, tá? Tá bem significativo. Quando a gente vai falar, por exemplo, de mãe, tá? Aí aqui a gente vê um aspecto um pouquinho desafiador, tá? Quando a gente vai olhar para mãe na área da astrologia sistêmica, mãe tá aqui na área 10, tá? E aqui a gente vê Quiron, tá? Então, Quiron é uma parte um pouquinho mais desafiadora. Se eu estou falando né, do próprio mapa desse CPF aqui da Clades, a gente pode dizer, tem uma ferida, ou uma chateação, ou uma frustração, ou algo que me dói em relação ao meu destino, ao meu futuro, à minha vida, ao meu norte, ou para onde eu estou indo. Isso é tu contigo mesmo. Só que quando a gente sai de você e vai olhar para as outras partes desse sistema da qual a gente está inserido nessa ambiência, isso daqui também representa a mãe. Casa 10 é mãe, assim como casa 3 é irmãos.
tá? E daí aqui é como assim, minha mãe tá, como se tivesse, enfim, tem um ferimento, ou tem alguma questão que pode ser com cabeça, não porque você falou, mas porque está abrindo aqui no signo de Áries, e Áries representa a cabeça, tá? Como uma questão ali. Quirón está no signo de Virgem, de Áries aqui, né? Áries aqui e, enfim, na área da mãe. Quando a gente vai a partir da mãe, tá? Aí eu saí agora da Clades, eu tô aqui. Como é o nome da tua mãe? Noêmia. A dona Noêmia, beleza. Tô aqui agora no mapa da Noêmia, né? Para a gente entender como que vai ser esse ano para dona Noêmia. A partir aqui da Noêmia, que começa aqui, o teu começa aqui, mas agora eu já saí de ti, agora eu tô aqui na Noêmia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? A nossa área 6, ela representa saúde, tá? Se eu estivesse falando da tua saúde, eu olharia aqui para a tua área 6, mas eu não estou querendo saber da tua saúde, eu estou querendo olhar para a saúde da tua mãe. Não que eu estou espiando a saúde da tua mãe, mas é que me chamou a atenção. Quando eu vi esse sol aqui de casa 3, para ti representa contratos, fala, comunicação, oratória. Também para ti representa especificidade e íteres e lípteres, né, com os irmãos. Mas a área 3 ela representa a área 6 da mãe, entende? E o que que a gente tem aqui Sim, na área 6 da mãe? O sol, que é só o ponto mais importante. Então, essa questão de saúde da mãe tá um tanto, enfim, tá um tanto significativa, tá? Tá um tanto significativo. É, A partir da mãe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 10 e 11, tá? Achei que conversava com alguma coisa específica aqui, esse Plutão casado com essa Lua, né? No teu caso, o Plutão está aqui na área 8, né? Que pede, de alguma forma, é, uma mudança, uma transformação interior bastante grande, bastante significativa. Porque a área 8 é a área, entre aspas, da morte, não quer dizer que você vai morrer. Mas o que que precisa morrer? O que que precisa acabar, de alguma forma, de questões hum, emocionais, porque esse Plutão está casado com a Lua, Lua fala de emoções, e de emoções antigas, velhas, porque isso aqui está no signo de Capricórnio. Capricórnio é o velho, é o antigo, é o longevo. Então, que de alguma forma tem alguma estrutura emocional minha que de alguma forma precisa X, morrer, romper de alguma coisa velha, antiga, que eu vou precisar transmutar e sublimar isso, tá? Isso é em relação a Clades, tá? Independente de como segue ali a saúde da tua mãe durante esse ano, tá? Mas tem como se tivesse uma pressão, uma tensão ou uma questão na cabeça, né? E como uma saúde um tanto mais, enfim, enfim, algo para prestar aqui atenção, tá? Principalmente que quando a gente vê aqui esse Urano, ele vem com uma linha vermelha aqui, como se fosse fazendo uma quadratura, né? Aqui o Urano está a 1 grau de Touro, que é um signo de terra, e aqui esse Mercúrio, que é um ponto muito importante no mapa. Por que que o Mercúrio é muito importante no mapa? Porque o Mercúrio é o dono do Sol, que está em Virgem, e do ascendente, que está em Gêmeos. Eu estou falando muito astrologuês, ou tu está me acompanhando? pode continuar. Ótimo. Então, o, o, esse risquinho vermelho aqui, né? Que é esse Uhum, aspecto aqui, que faz desse Urano com esse Mercúrio e com o Sol aqui. E o Urano fala de coisas repentinas, de coisas de imprevistos, de coisas que não estavam planejadas, entende? De repente, assim, tá? E uhum. daí, do tipo assim, não sei se tem alguém que mexe ou que controla ou que cuida das finanças da tua mãe, que cuida do dinheiro dela. Por que que eu estou falando de dinheiro? Porque aqui está a dona Noêmia, né? Aqui está a dona Uhum. Noêmia. A partir da dona Noêmia, que aqui é a casa 10, 1, 2. Aqui é a casa do dinheiro dela.
O uhum, nosso dinheiro está na nossa casa dois. Então, para eu falar do teu dinheiro, eu vou precisar olhar para cá, tá? Mas uhum, quando eu não estou falando do teu dinheiro, estou falando do dinheiro da dona Noemi, por que que eu fui, fui escarafujar, fui bisoiar o dinheiro da dona Noemi? Porque me chamou a atenção esse Urano aqui, que fala do repentino, tá? Então, como se fosse ou um gasto repentino, ou um gasto que estava imprevisto, né? uhum, Então, o que que é bastante importante, Gladys, é de a comunicação com os irmãos estarem tudo muito nas linhas, principalmente em relação a imprevistos financeiros, tá? Não sei se a tua mãe recebe aposentadoria, que ela tem o dinheiro, que todos os gastos dela estão ali, ou se de alguma forma todos os irmãos fazem uma vaquinha, ou se é tudo uma coisa misturada com a outra. Independente de como for o cenário, tá? Precisa ter as coisas assim bem claras e com os pingos nos is. E talvez é isso uhum, que aquele tanto de quatro lá está falando pela numerologia, porque o quatro fala de organização. Todos os uhum, pingos nos is, né? A coisa assim uhum, bem organizada, bem encaixada. 2,60 não é 3. De uhum, 2,60 para 3, uma diferença de 40 centavos. Ah, mas é uhum, só 40 centavos. Mas é um número. E Virgem enxerga o pequeno, né? Então, de estar detalhando, de estar resumindo, de estar fazendo um levantamento das questões de finanças aqui da dona Noêmia, isso daqui está sendo bem importante, tá? E que não é uhum, tu sozinha, porque o teu sol está aqui com irmãos. Então, não é uma responsabilidade que é porque você está ali e os outros só estão à distância, que é tu e ela e mais ninguém. Porque irmãos está num ponto bem forte aqui nesse mapa, tá? Se a gente segue aqui um pouquinho mais adiante, a casa 4 é a casa da família, que a gente tem Marte. Marte é o guerreiro, Marte é a espada, né? Podendo ter, é, enfim, discussões ou desavenças ou intrigas ou coisas nervosas em relação à família de origem, às bases familiares, tá? Não quer dizer que isto vai acontecer, mas a indicação aqui, né? Fala que, olha, tenha as coisas nas pontas do lápis, tenha as coisas claras, não pegue ninguém de surpresa, vá sempre conversando, vai sempre falando, entende? Justamente para, eu não disse, eu não sabia, porque tu falou isso, porque eu falei aquilo, entende? Para que essa questão uhum, de discussões aqui, enfim, ela não aconteça, tá? Principalmente discussões em relação a dinheiro, porque esse Marte está no signo de Libra, e quem manda em Libra é a Vênus, e essa Vênus aqui tá no signo, né, de Leão, como que se não estou sendo reconhecida no meu valor, né? Ou aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, né? Por que que eu estou falando de um não reconhecimento? Porque daí essa Vênus aqui está fazendo uma oposição direta com esse Plutão. Como que tem uma briga aqui, como se fosse uma briga, uma discussão com família de origem por conta de dinheiro ou de dívida, né? De algum gasto, de alguma coisa, porque a área 8 é a área da morte, mas de dívidas, de impostos, enfim, dessas coisas assim, tá? Então, quanto mais planejadinho vocês tiverem as coisas, tá? Tanto melhor, tá? Para não uhum, entrar em briga ou em espólio ou em questões assim um pouquinho mais desafiadoras. Não sei como é que é a tua relação com irmãos ou com esse tema em relação, enfim, a essas coisas práticas, Gladys. uhum. Não, tá tudo assim, bem especificado e claro, e como a gente conversa muito sobre isso, e sempre quando houver uma coisa, a gente sempre resolve os três juntos. A gente tem Uhum. um grupo só de nós três e sempre nós resolvemos tudo junto. Uhum, e ali há harmonia, há concordância, né? Talvez a gente não concorde sempre cem Sim, por cento com tudo, mas, num geral, as coisas é, fluem, enfim, para que uhum, a coisa aconteça, né? Não tem é. não, Meu você é irmão, todo contra e tudo empata é, de um. meu irmão é mais quieto, ele sempre Uhum, escuta, mas assim, ele não se manifesta, ou sei lá, tipo, uhum, talvez não concorde, sei lá, mas nunca se manifestou em certas uhum. coisas, sabe?
mas não se opõe também. É. Não se opõe, não fala, está informado, mas enfim, não coloca a Uhum, sua opinião. Mas enfim, como a gente está falando aqui também do teu mapa, o que é bastante importante é você ir falando, você ir expressando os teus pingos nos is, as coisas muito claras, que não uhum, seja nada de surpresa, entende? uhum, E que, enfim, né, que tem essa boa administração do dinheiro da Noêmia, justamente por essa questão aqui desse Plutão, né, que é a morte na casa 8, que é a casa de dívidas ou de heranças, se contrapondo com essa Vênus aqui na casa do teu dinheiro, entende? Que uhum, tenha bastante clareza em relação aos acordos, aos combinados, né? Tem aquela frase que diz assim: o combinado não sai caro, né? Ou que as relações são feitas de bons acordos. A área 3 é a área de contratos. O que que é um contrato? Independente se eu tenho um contrato por escrito, que a gente assinou, reconheceu firma no cartório, sem isso. Mas o contrato é um acordo, pode ser até um acordo falado, né? Mas as cláusulas estão aí. No contrato tem se acontecer isso, vai acontecer isso, se for isso, vai ser assim, né? Então é como se fosse essa meticulosidade, essa especificidade nesses acordos, tá? Que a gente pode chamar também de contratos, e que isso esteja expresso, falado, né? Ahn, sempre se pode melhorar, né? Tá tudo sendo feito, mas assim, sempre existem pontos que a gente pode melhorar, eu penso assim, né? É bom uhum, saber disso tudo, né? sim, sim. Em relação a você, CPF, o fato de você ter um Júpiter aqui no teu corpo físico, a casa um, né, que é a casa do ascendente, ela representa o nosso corpo. Júpiter é um grande benéfico, tá? É onde a gente tem uma grande proteção. Isso daqui no teu ano. Então, é como se para você de saúde ou no teu corpo tu tem uma proteção, principalmente uma proteção que possa estar vindo da ancestralidade, da espiritualidade, dos teus antepassados, porque câncer é um signo que fala de família, né? E isso aqui, de certa forma, está conversando, né? Também com essa lua que está no signo de Capricórnio, que fala de coisas longevas, da velharia, né? Esse eixo. Câncer e Capricórnio falam bastante, né, de coisas hereditárias, né? Então, como assim, tem uma proteção, você tá com uma proteção, com uma bênção, ou com um bom olhar, né, familiar que te dá bastante amparo, bastante proteção, tá? Isso no teu mapa do ano. No teu mapa da vida, você tem Júpiter. Você tem Júpiter aqui grudadinho com o teu Sol. Aqui tá o teu Júpiter, ó, na casa 12, tá? Então, você, Cláudio, você nasceu com uma grande proteção, Júpiter espiritual, porque está na casa 12, tá? Você tem muita proteção espiritual, ainda mais quando você faz, né? A tua oração, o teu contato, enfim, né? As tuas conversas, e você consegue, como está no signo de Virgem, e que você consegue, muito obrigado, não é muito obrigado, geral, muito obrigada porque aconteceu, sei lá, muito obrigada, porque eu não escorreguei. Eu quase escorreguei aqui, mas eu podia ter caído e me esgoelepado toda, mas eu não caí. Ai, muito obrigada. Obrigada, né? Porque temos uma boa harmonia, porque a minha mãe está bem. Obrigada, porque a gente tem uma boa relação com os irmãos. Ai, obrigada que o meu irmão disse sim para isso. Obrigada, sei lá, especificidade, tá? Quanto mais clara você for nos seus obrigados, mas também nos seus pedidos, me ajuda, por favor. Não, me ajuda, por favor, não quer dizer que o divino não entende, o divino entende tudo, mas para que você acione este símbolo aqui, como está no signo de Virgem, e Virgem fala de especificidade, e essa especificidade, essa clareza com o plano espiritual, tá? E quando você vai direto assim, com os pingos nos is, do que você está agradecendo, o que que você está pedindo, o que você está reivindicando também, né? É como que essa mensagem chega, tá? Você é ouvida. E quando a gente está falando Uhum, então do ano, né? uhum, É, essa proteção este ano está aqui no teu corpo físico, tá? Por meio de uhum, ancestralidade ou de hereditariedade, tá? É como se uhum, você tivesse com o corpo físico bem, bem blindado, tá? Então, isso. Deixa eu ver o que mais.
Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Tu estava falando da saúde da minha mãe, que é né, na cabeça, né? E o problema realmente está na cabeça, na memória, né? No entupido daqui no entupimento das coisas, né? Então, assim. E isso, de alguma forma, já teve alguém na família dela que passou por algo similar a isso? Por que que eu te pergunto isso? Já teve alguém, algum histórico de algum familiar dela que teve isso também? Porque isso aqui tá Áries. Áries representa aqui a cabeça. Quem manda em Áries é Marte. E esse Marte aqui, ele está conversando direto, ó, tá aqui 18 graus, e aqui também 18 graus em Júpiter. Então aqui tem uma quadratura, né? Tá no signo de Uhum, Câncer. Então, por isso que a gente fala de uma herança familiar. Em relação à tua mãe, um, dois, três, quatro. Aqui é a casa quatro da tua mãe, que fala da família dela. Então, aqui poderia falar, né, aham. de alguma herança familiar Sim, deve ter nessa sido questão. uns tios que também tiveram morte por AVC ou alguma coisa assim. Uhum, sim. Tá, enfim. Porque ela teve dois agora, em curtos tempos. Um foi em 23 ou 24, dezembro de 24, e o outro foi agora 11 de junho. Uhum, sim. Hum. A dia 5 é a área de desfrute. De alguma forma, meu olho veio para cá. Agora a energia caiu ali, né? O campo assinalou aqui alguma coisa. A área 5 fala do meu prazer, do meu lazer, do meu desfrute, né? E aqui está no signo de Escorpião. Escorpião é um signo mais introvertido, ele é mais fechado, ele é mais na caverna. Então é como se esse ano você estivesse curtindo de ficar um pouquinho mais quietinha, não é um ano de socializar muito, é um ano de você ficar mais, enfim, contigo mesmo, né? Pensando nas tuas coisas, Uhum, fazendo os teus caldeirões ali, as tuas poções, as tuas ervas, as tuas questões assim, uhum. mas num espaço mais tu contigo mesmo, nessa profundidade, tá? Um É pouco bem mais assim em que eu tô. silêncio, né? Um pouco mais assim em silêncio, tá? Uhum, Tudo aquilo que tem a ver com estudos, já que espiritualidade e autoconhecimento é algo muito bom para você. A área 9 é a área dos nossos conhecimentos superiores, né? Da busca por ascensão, da busca por uhum, liberdade, né? Isso daqui está no signo de Peixes, e a gente sabe que Peixes é o signo mais espiritual do zodíaco. É o último signo do zodíaco, assim como a casa 12 é a última casa, que é a casa de Deus, né? Então, é como que tudo aquilo que tem a ver com estudos, né? Ou estudos bíblicos, ou estudos, sei lá, ou mesmo só de expandir a tua fé, dessa comunicação, de, né, tu com o divino, mas até de estudar, né, coisas sobre espiritualidade, autoconhecimento, né, é como que isso uhum, também tem a ver com uma meta, com um propósito para esse ano, porque quando a gente tem um Saturno, a gente tem uma missão, a gente tem uma lição, tem uma direção. É como se fosse, entre aspas, o karma do ano, né? Não o karma no sentido de uma coisa pesada, tá? Mas onde a gente tem Saturno também fala da nossa missão. Então, como se um tanto da missão desse teu ano também tem a ver com ampliar os teus conhecimentos espirituais, tá? No teu mapa da vida, olhando para onde você tem o Saturno para juntar, para colocar isso daqui também, falando um pouquinho da tua missão, não só do ano, mas também da vida, você tem Saturno. Você tem Saturno aqui na casa 7, tá? Na casa 7. A casa 7 é a casa das alianças, das parcerias, os nossos braços direitos, da gente estar se relacionando, né? Você tem Quirón aqui, então, como se isso fosse Quirón, falo de uma ferida ou de uma dor, de algo que me dói, de algo que é desconfortável, de algo que é difícil de eu superar, mas igual a vida fala que é importante que você
se relacionem, tá? Se relacionar não quer dizer que eu tenho que estar casada, mas eu estou me relacionando também, por exemplo, com a minha amiga, com o vizinho, com, sei lá, a mulher da padaria, com a minha mãe, com a minha família. Eu preciso me relacionar. E isso é muito importante, ainda que, às vezes, Uhum, essas relações tragam um quê de, enfim, de, de, enfim, de desconforto. E às vezes eu não quero entrar muito na intimidade, justamente porque ali tem uma ferida, tá? E uma ferida que vem uhum. lá dos teus avós, tá? Não é uma coisa que começou aqui. Quando a gente vai olhar lá para questões de como foi o relacionamento, por exemplo, ou a mãe da tua mãe, ou o pai do teu pai, tu sabes como é o nome da mãe da tua mãe, da tua avó materna? Rosa, Rosa. E o pai do teu pai, teu avô paterno? Afonso. Seu Afonso. Então, ou o seu Afonso, ou a dona Rosa, ou os dois, de alguma forma, eles tinham dores no corpo, eles tinham ou alguma uma questão, né, de alguma doença física, ou uma, sei lá, uma inibição muito grande, como se eles não se sentissem amados ou rejeitados, abandonados, eles extremamente, tipo assim, meu, eu não quero existir, tá? Muito mais, tipo assim, como se ele vai para a vida já meio perneta, já com uma ferida, uai, Uhum, uma faca no coração, né? E que de alguma forma, né, isso daqui possivelmente tinha a ver, né, com um relacionamento. A dona Rosa se relacionava com o marido dela, né, que daí é o teu avô materno, né? Porque aqui fala que esse avô materno, como é que é o nome do pai da tua mãe? Bernardo. O seu Bernardo. O seu Bernardo casou com a dona Rosa. E quando o seu Bernardo casou com a dona Rosa, essa mulher era uma mulher ferida, ou ela se feriu, né? Durante, enfim, dentro desse relacionamento. E por conta disso, o seu Bernardo, ele sentia feridas também nesse relacionamento com a dona Rosa, independente se a gente sabe como foi ou não esse relacionamento com eles. Por exemplo, Uhum. como que é o nome da mãe do teu pai? A tua avó Bárbara. paterna. Como? Bárbara. A Bárbara. Bárbara. Isso. Então, a dona Bárbara era casada com o seu Afonso. Então, aqui diz que ou o Bernardo, que era casado com a Rosa, o Bernardo era casado com e tinha feridas, né, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com a Rosa, e a Rosa era uma pessoa talvez reprimida e não conseguia se expressar, e a coisa era complicada, e ou a Bárbara, quando se relacionava com o Afonso, a Bárbara tinha um marido ferido, porque ele não falava e ela sofria por conta desse relacionamento, que era um relacionamento difícil. Estou dizendo que a culpa Uhum, aqui é do seu Afonso, entende? Mas como uhum, a dona Bárbara lá para o relacionamento era assim, tá? Então, uhum. o que que eu escrevi aqui? Como que é o nome? Bernardo. Ah, o Bernardo. Não entendi minha letra, senhora amada. Essa história do Bernardo e da Rosa, assim, os pais da minha mãe, pelo que ela fala, é muito sofrimento, porque eles vieram do Rio Grande do Sul, a dona Rosa, ela era de uma, era, tipo assim, eram moças mais da cidade, como se diz, e daí eles vieram desbravar Uhum, para essa região e eles tiveram anos assim de muito sofrimento e pouca coisa para comer e acho que ela assustou, ele queria vir desbravar, né? E ela talvez assustou quando veio essas coisas, né? uhum. Possível, Morar né? em casebre ou não sei o quê e teve um filho atrás do outro. Sim. E, Bem, e por que que eu mencionei o seu Bernardo e a Rosa? Porque quando a gente vai olhar para a tua área de relacionamentos aqui, você também tem que ir um aqui, que é como se fosse uma continuidade da história que eles viveram. E porque eu não quero viver a história que eles viveram, de alguma forma eu estou em lealdade. Não, eu não quero porque casamento é difícil, eu não quero me relacionar porque não sei o quê. Ou sigo a história difícil do relacionamento ali que eles tiveram, né? Eu entrei nessa história aqui uhum, porque eu vi o teu Saturno aqui na área de relações.
É, E a eu vida sei, fala mas assim: esse, você precisa se relacionar, mas isso é, pode ser difícil e eu quero me afastar disso. esse Quirion, esse tu já relatou nos outros mapas, esse é um negócio que a gente já até tratou, né? E assim, se hoje eu penso num relacionamento a dois, não tem, Não tem possibilidade. não tem perspectiva. Sim, Só mas se, não sendo um só se rolar relacionamento uma química, só se relaciona. assim. Mas não sendo um relacionamento a dois, meu amor, pode ser outros relacionamentos, mas é importante o relacionamento, tá? Só Sim. que não esse ano, porque esse ano é como que eu quero ficar, eu estou desfrutando de ficar no meu cafofo, tá? E Uhum, de estar lidando com processos mais profundos e mais significativos, talvez até um pouco preocupada, enfim, né? E uhum, estando mais uhum, tu, enfim, tu com as tuas uhum, coisas ali, né? Mas uhum. num geral para a vida, assim, que esse ano terminar, daí você vai para a vida. Tá Deus te bom? ouça. Isso. Tá bom, meu amor. No geral, eu sinto que é isso. Tem alguma coisa que você queira falar? Perguntar? Hum, Alguma coisa que te chama atenção? Alguma dúvida? Algum questionamento sem olhar para o gráfico aqui? Não precisa entender da astrologia, mas algo que te venha à mente, que venha ao teu coração? não, já tem muita coisa que esclarece, que ajuda, que, sei lá, assim, ano passado falou que que ia ser um ano de ajuda espiritual para minha mãe, sabe assim, uma coisa assim, essa um pouco de evolução, a gente evolui junto, lógico, né? Então, assim, esse caminho vai continuar e eu sempre estou torcendo para eu conseguir fazer isso com excelência. Tem Eu tanta tenho. gratidão por eles, né? Aham, claro. Sim, sim, meu amor. E Então, eu acredito que você deva estar fazendo sim com excelência, porque você é caprichosa em tudo aquilo que você faz. Você tem a é. tua assinatura, tem teu esmero, né? Que é o teu Sol em Virgem, o Júpiter em Virgem, onde tem Júpiter expande, então forte ali, teu ascendente em Virgem Uhum, também, né? E Virgem, ele fala dessa pureza. Quando a gente fala de um azeite 100% virgem, é um azeite 100% puro, né? Então, como que uhum. busca também essa pureza, que é esse eixo também Virgem e o seu oposto, que é Peixes, que é a espiritualidade, né? Então, através também do meu trabalho, da minha dedicação, do meu empenho, de tudo aquilo que representa o Virgem, que tem a ver com o serviço, eu também chego em peixes, né? Que é a antítese ali, que tem a ver com essa parte espiritual, que é algo muito Que, mais global, né? Mas digo é, assim, às vezes a gente não vê que esse trabalhinho de formiguinha, que tem a ver com o símbolo de virgem, né? Ele também acessa aquele todo, porque um todão, né? Um prédio é tijolinho, 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 eu tenho um prédio, né? Mas é do tijolinho, 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 né? Eu tenho essa coisa grande. Então, de valorizar esses micros resultados, essas micros ações, essas micro coisas, também isso é muito importante, né? que bom, se tu vê tudo isso, eu fico feliz. Sim, meu amor. Sim, Às vezes a gente sim. sabe e precisa ainda esperar que os outros falam, né? Mas é gostoso quando as outras pessoas falam. Eu gosto muito, por exemplo, eu já fiz a leitura do meu mapa com mais de 18 astrólogos diferentes. E eu sei, mas é bom eu ouvir, entende? Ainda que eu sei Uhum, fazer a interpretação de mapa do ano, quando chega o meu ano, eu quero que alguém faça para mim. E é gostoso de entender, ah, nossa, não tinha ido, não tinha pensado assim. E uhum, ainda assim, né? uhum, Uma coisa é uhum, a gente estar falando, a cabeça está processando, e a outra coisa é quando essa mesma informação chega aqui pelo ouvido, que é um outro canal, né? O canal uhum. auditivo. Chega de outra forma. Então, é É, sempre muito bom e reforça, aprofunda ainda uhum. mais tudo aquilo que a gente já Eu estava sabe, né? esperando esse momento porque
eu tô saindo daquele desafio 3 lá, né? Aham, Daí eu pensei que seria assim um pouco mais fácil para mim viver a essência, sabe? uhum, Então, assim, eu vejo que eu não estou muito mais me importando com os outros, assim, eu vivo aquilo que eu sou. Eu não preciso uhum, de aval de ninguém, tipo assim, uhum. tendo amor no coração, viver aquilo que a gente é, né? Sim, meu Então, amor. esse ano é 57, né? É, Uhum, até os 56 eu tive o desafio 3. Eu uhum. nunca entendia isso, né? Então, um dia olhei isso e pensei, meu, o desafio 3 é a minha essência. Então, ali Uhum. eu vi que às vezes estava assim, um pouco patinando, né? Mas isso, eu acho que agora eu vou me libertar disso, pelo menos, esse Sim, ano. porque agora quando você faz aniversário, esse desafio foi embora. Foi. Agora você fica só com o desafio 2, que é relações, eu e outro, que é a mesma coisa que o É, Saturno mas fala lá da esses, casa 7 da é, ma- astrologia. mas esses desafios, os do primeiro e o segundo, eles realmente estão fora? Ou você leva Sim, resquícios? acabou. Tu não Não. leva resquícios dele? Ah, a gente vai levar os traumas se a gente, tipo assim, mas esse tempo já passou, né? Mas, Tá. por exemplo, se ali eu fui, por exemplo, estuprada, meu, mas isso já faz 50 anos, mas eu ainda me lembro, entende? Uhum, Então, o uhum, passado está presente aqui e ele ainda fica reverberando, uhum, mas eu não preciso mais passar por outras situações que vão provocar isso, eu já estou liberada uhum, disso, entende? sim. Mas os Uhum, requisitos, as memórias, as coisas assim enfim, memória positiva sempre é bom, né? Pode vir mais, eu uhum, estou sempre aberta, né? uhum, Mas aquilo que a gente não conseguiu depurar, daí, obviamente, uhum, isso a gente leva adiante, mas isso não tem a ver com o ciclo, tem a ver com um pedaço da nossa alma que ficou parado ou agarrado, amarrada lá naquele tempo, entende? E que a gente uhum. precisa Que dar um jeito maravilha. de sublimar e de liberar para poder estar no tempo que a gente dá. Então, tá, acho que foi superado, já soltei tudo. Ai, linda! Que delícia! Fofinha! Então, tá. Então, tá, foi muito bom poder te servir, estar aqui contigo, te Oh, rever, sentir ai, aqui tua obrigada. energia, tá? Oh, Se precisar de mim, não te acanhe, fale comigo, me acione ali no WhatsApp. Eu vou adorar muito poder te servir e te atender, tá tá bom? bom. Obrigada. Obrigada também, meu amor. Amanhã eu te mando todo o material, tá? Bom, beijo, beijo, fique bem. Beijo, beijo, fique bem você. Tchau. Tchau. Eu não sei desligar isso aqui. Eu vou desligar, já vai sair.